Amém? Paz e graça, meus irmãos. Olha aqui onde é que nós estamos aqui. Na PIB, Primeira Igreja Batista em Canidé. Saudar a todos com a paz e graça. Deus nos abençoe, Deus seja sempre louvado. Uma saudade imensa de você, meu irmão, de você, minha irmã, das pessoas que a gente tem conhecido, que tem assistido os vídeos. Nossa gratidão. O canal da igreja cresceu bastante em número de inscritos, está quase com 150, e nós ficamos muito gratos a Deus por sua vida e oramos bastante para que Deus cada vez mais lhe abençoe em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, livro de Romanos, livro muito maravilhoso. Capítulo 8, esse capítulo é extraordinário, mas toda a Bíblia ela é magnífica, ela é imensurável, fala do amor de um Deus eterno. Romanos capítulo 8, versículo 1, nossa meditação de hoje. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do pecado de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Pai. Amém. Em Romanos capítulo 8, é um texto maravilhoso que ele vai explicar justamente essa questão de nós sermos filhos de Deus, não mais escravos do pecado, não mais escravos da lei que era contrária, ou seja, quem é pecador, todo aquele que desobedece à lei de Deus. Mas aqui ele diz, portanto, agora nenhuma condenação aos que estão em Cristo. Olha só, o verbo, a condição não é um dia que eu vou estar com Cristo ou um dia que eu estive, é os que estão em Cristo. E aqui ele nos dá a ilustração que Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. A Escritura diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, todos estão afastados da glória de Deus. Talvez você se considere uma pessoa justa ou obediente aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, um adultério não é somente o ato. Com um pensamento, nós já podemos estar contaminando o nosso coração. Os padrões de Deus são muito altos, porque Deus é santo e nele não habita pecado nenhum. Glória a Deus, meus irmãos. Em Romanos 8, nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós vemos aqui no versículo 3, Paulo falando que era impossível a lei nos justificar diante de Deus. O que é nos justificar? Nos considerar santos e inculpáveis. Pelo contrário, a lei condenava, visto que o salário do pecado é a morte. Ninguém conseguiu cumprir toda a lei. No Antigo Testamento havia mais de 613 preceitos e mandamentos a seguir, né? E nós vemos que Deus enviou seu único Filho na carne, semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, mas que nunca pecou. Cristo, que foi o Cordeiro imaculado, o Cordeiro de Deus que morreu para nos justificar de todos os nossos pecados. Ele diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. O que é andar na carne? É cumprir as concupiscências da carne, os desejos. É triste, irmãos, é lamentável nesse tempo de quarentena, nós somos livres para fazer todas as coisas, mas a Escritura diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo edifica. Há muitas pessoas aí que maratonam,
vídeos, séries e tantas coisas, às vezes fúteis, sem nenhuma edificação. É errado, pastor? Querido, se isso lhe traz edificação, glória a Deus. Se isso não traz nada, a gente gastar um tempo que é precioso para a gente colocar a leitura da Bíblia. Nós estamos em um período onde nós não nos reunimos fisicamente, mas estamos reunidos espiritualmente. Fico muito feliz de ver às vezes a pessoa na rua: pastor, estou assistindo os vídeos, estou gostando. Isso é uma bênção de Deus, sabe? Que alegra não somente o meu coração, mas o coração de Deus, de reunir a nossa família, de orarmos aquele tempo e não vivermos segundo a carne, segundo a nossa vontade, segundo o curso desse mundo, mas viver pelo Espírito. E ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito vão se inclinar para as coisas do Espírito de Deus. E nós louvamos a Deus por sua vida, que é uma bênção de Deus. Nós não temos um espírito de escravidão para a gente viver escravo ao pecado. Nós somos filhos de Deus, e o Filho de Deus vai manifestar a graça de Deus, vai manifestar o amor de Deus a todos quantos estejam precisando. Nós estamos precisando demais das suas orações, demais do seu contato, da sua comunhão em expressar o reino de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus por sua vida. Nós vamos para um louvor com o nosso querido e amado irmão Anderson. Obrigado por enviar o vídeo, irmãos. Deus abençoe, no qual nos diz que nenhuma condenação, o que a gente falou, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele vai louvar Romanos 8, do qual nada pode nos separar do amor de Deus. É o mesmo capítulo, mas lá nos versículos em diante: que nem morte, nem anjos, nem principados, nem altura, nem povo, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos louvar a Deus e Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças e paz a todos, irmãos. Eu, Liana e Júlia, estamos todos bem e eu espero que os irmãos também estejam bem. Amém? Lá em Romanos 8 vai falar que nada poderá nos separar do amor de Deus. Então vamos louvar. Angústia ou perseguição, fome
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e um abraço a todos.